Caligrafia do espanto. Chegamos, doutor. É aqui o terreno, diz o motorista da construtora um pouco antes de estacionar em frente ao muro branco que, refletindo em cheio o sol, tremeluz e quase cega. Descabido usar a palavra terreno, eu penso. Afinal, segundo consta na prancheta, ainda há 2 casas no local e a demolição começará somente no próximo mês. Porém, o motorista está certo. Para nós, é apenas mais um terreno. E não importa o que haja neste local, é preciso destruir para dar espaço ao novo. Espicho os olhos a fim de enxergar entre as grades do portão e, nesse instante, a certeza me asfixia. É o mesmo lugar em que eu estive naquele carnaval, há mais de 10 anos. O caseiro nos recebe sem demora, e apesar da idade impressa nos vincos da pele crestada e nos cabelos sem cor, o velho caminha ligeiro, guiando-nos pela chácara com uma solicitude que não oculta completamente a insatisfação, talvez tristeza, por ter de receber aqueles que desconstruirão o recanto onde fez sua vida. Sim, é o mesmo homem da outra vez, embora ele não possa me reconhecer entre os tantos que aqui passaram veraneio. Do lado esquerdo, o sobradinho quadrado despido de estilo, paredes cruas, ainda com aparência de obra inacabada. Mais à direita, a casinhola onde morava o velho. No terreiro, entre as 2 construções, igual ano passado, galinhas sacolejam de um lado para o outro, bicando migalhas, esvoaçando de quando em quando. Mas, como se obedecessem a um secreto imperativo de grupo, não escapam jamais para os fundos do pátio, onde se entremeiam arbustos espinhentos, coqueiros e outras árvores frutíferas. A mim, acostumado à sobriedade das araucárias e dos ciprestes, sempre surpreende a paisagem tropical, por mais que costume viajar, e já há 2 meses, viva milhares de quilômetros do sul. Perco-me, por uns segundos, na contemplação das copas que, sem pudor, misturam folhas e frutos, sobrepondo as gotas rubras das pitangas aos corações alaranjados dos cajus. De onde estamos, contudo, é impossível ver o tamarindo, a árvore predileta de Tales, cujo segredo é também um pouco meu. Enquanto caminhávamos pela chácara, o caseiro fala das dimensões do terreno, das peculiaridades da cidadela e, com a tranquilidade de quem não tem mais nada a arriscar, diz até do seu desapontamento com os patrões por causa da venda. Eu, no entanto, pouco lhe ouço, pois meus sentidos inebriam-se com a ressurgência daquele fevereiro até agora esmaecido. De repente, eu não sou mais o engenheiro recém-contratado, responsável pelo projeto de um condomínio litorâneo no norte do país. Eu não sou pai ou marido. Eu sou o rapaz, a caminho de seu último ano na universidade e que foi mandado pela mãe a passar férias com uma quase desconhecida tia do lado paterno. Eu piso, novamente, o chão poeirento com os pés cautelosos de então, os pés de quem estava prestes a encontrar pessoas que eram muito mais rumores do que seres de carne, osso e sonhos. E afinal, apenas de um deles eu conheceria os sonhos. Coisas eu sabia. Tia Vânia, irmã do meu pai, atriz frustrada, era um manancial de risos, ideias e empreendimentos, todos falidos pelo seu jeito despreocupado e perdulário. O marido, Heron, era motorista de ônibus escolar e contumaz bebedor de cerveja. Thales, meu primo, tinha 12 anos, já vencera uma Olimpíada de Matemática e, nos falatórios familiares, era descrito como pensativo, delicado e tímido. Minha mãe, com a autoridade de quem muito brigara para casar com um não-judeu, sentenciava: eles são goim, mas são gente boa. E mesmo depois da morte de meu pai, algumas notícias dos parentes ainda chegavam até nós. E sobre mim? Quanto eles saberiam? Conhecendo as pequenas maldades de que são capazes os membros de uma família quando comentam sobre os outros, redobrava a cautela dos meus passos. Lembro que o primeiro a me receber foi aquele menino de cabelos curtos, quase raspados, tez acobreada e lábios cheios. Estava sentado no parapeito da janela e, assim que deu pela minha presença, saltou e veio correndo. A um par de metros, porém, estacou, calado, restando-me o seu olhar estreito como saudação, um olhar que brilhava, sem, todavia, revelar os sentimentos. Poucos instantes tive para tentar adivinhar. De dentro do sobrado, o qual parecia tremer ao ruído de muitas vozes, passos e tilintares, surgiu minha tia, seguida pelo esposo. Ela, em trajes de praia, rodopiava com um copo na mão, embalada pela música alta e chiada que vinha da casa. Ele, pesado e lento, de bermuda e chinelos, trazia a garrafa.
Meu querido, há quantos anos? Ela falou, misturando sílabas. Abraçou-me desajeitada, cheiro de álcool e bronzeador. Como está bonito, forte, cada vez mais parecido com seu pai. Sorri por não saber o que dizer. Nem foi preciso buscar palavras. Heron achegou-se e deu boas-vindas, ao seu modo. Oi, moço, aceita uma cerveja? Não, obrigado, eu não bebo. Como assim não bebe? E pingos de suor escorriam-lhe pela fronte e pela barriga cada vez que falava. Tia Vânia, pressurosa, interveio. Por que não trouxe a namorada? Tem um bocado de gente aqui, vizinhos, amigos, e ela seria mais companhia para fazer festa. Eu não tenho namorada, respondi. Houve um instante em que ficou apenas o sol, a estridência da música e os cacarejos abafados das galinhas. Thales ainda me olhava. Meu filho, seja educado, venha cumprimentar o seu primo. E foi só então, ao ouvir a ordem do pai, que Thales se aproximou. Agora, porém, no inesperado retorno, eu o procuro em vão. Olha ao redor. O caseiro e o motorista estão já a alguns passos de distância, conversando entre si. Quero ver o sobrado por dentro, exclamo. Pois não, senhor. O velho, meio surdo, a mão em concha ao redor da orelha. Quero ver o sobrado por dentro. O caseiro traz a chave, e eu digo que não precisa me acompanhar. Os dois homens ficam no terreiro, falando de ração para aves e outros interesses comuns. Entro sozinho, mas a impressão é a mesma antes, há 10 anos, quando Thales me apresentou a casa. É como se ele estivesse ao meu lado, apontando os homens sem camisa e as mulheres de biquíni que se espalhavam por todos os cômodos, dizendo nomes que não me importavam. Agora, no entanto, sem ninguém ali, eu posso observar melhor a ausência de reboco, as lâmpadas nuas e ligadas a caóticos novelos de fios, os borrões vermelhos da ferrugem nas esquadrias, as garatujas que a umidade estampa no teto. O mesmo abandono. Em todo esse tempo, não calhou a quem fosse reformar ou, pelo menos, disfarçar a decrepitude. Acho que você não gostou, foi essa a primeira coisa pessoal que Thales me disse. Estávamos na maior sala da casa, onde malas, colchonetes engradados disputavam espaço. Larguei a mochila em um canto e respondi que eu não me sentia à vontade em ambientes novos e que pouco ia à praia. Talvez eu seja acomodado, completei. E ele, também não gosto muito, mas o pessoal se diverte, mesmo que seja tudo meio improvisado. Paramos junto a uma janela, a mesma onde eu me detinha agora, solitário, e ele falou, logo se vê que não é daqui, que não gosta de praia, andando assim de tênis e calça no calor. Não quer trocar de roupa? Obrigado, eu estou bem. Embora falasse baixo, quase como se tivesse vergonha, ele me parecia bem menos ensimesmado do que eu imaginara. Apontou as árvores lá fora e chamou. Vem, quero mostrar uma coisa. Na saída, esbarramos em tia Vânia. Daqui a pouco anoitece, rapazes, e todo mundo vai para a farinhada. Entrou cambaleando no sobrado, estalando a língua como se cantasse. Durante nossa andança pela chácara, Thales me explicou como funcionava. O povo se reunia na praça da cidadezinha, aquela mesma onde o ônibus me deixara, e munidas de bexigas de água, confetes e sacos de semolina, as pessoas festejavam a ausência de regras, beneplácito do carnaval. Quanto mais sujo saísse, melhor. Vamos? Acho que não, respondi. Não é bem a minha ideia de divertimento. Ele sorriu e vi que a boca do menino, graciosa estando calada, não era menos quando ria. Você estuda engenharia, não é? Sim. Queria estudar matemática, mas fui parar na engenharia. Por quê? Thales não se contentava com respostas pela metade. Sempre disseram que matemática não daria futuro, que eu ia acabar sendo professor e recebendo salário de fome. Pode ser que eu me acovarde muito fácil. Ele parou perto de uma cássia e arrancou um ramo delgado e frágil. Não é bom deixar os outros dizerem o que você deve fazer. Não tentei me explicar e Thales parecia pouco interessado em qualquer justificativa. Seguiu a trilha quieto. Mas agora tinha ares de quem se divertia por dentro. Eu gosto de matemática, falou. Já me contaram, você até ganhou uma Olimpíada, não foi? Coisinha à toa, lançou ele, espiando-me por sobre o ombro com aqueles olhos de pequeno mouro, sementes de tâmara, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga. Sabia que você tem o nome de um matemático grego? Sim, aquele do Teorema dos Feixes de Retas. Exato. Dizem também que ele foi o primeiro filósofo de verdade, porque ele tinha essa teoria de que a água era a origem de todas as coisas. Thales deu uma gargalhada. Que ideia maluca! Pode parecer, contemporizei. Na verdade, o que importa é que ele conseguiu dizer algo sobre a natureza sem apelar para divindades ou fábulas e defendia um princípio único por trás do universo.
Ele identificou esse princípio como a água, mas isso é quase um detalhe. Pensando assim, até que faz sentido. E o seu nome, de onde vem? É por causa de um profeta israelita que, aliás, viveu na mesma época em que Tales. Ele foi falar de Deus para os assírios. Os assírios não eram aqueles sujeitos que empalavam, crucificavam e esfolavam os outros e depois faziam pirâmides com os crânios deles? Você é esperto, confirmei. Encontramos uma espécie de clareira. Bem no meio dela, impunha-se, feito altaneiro fractal, o tamarindo, centenário, postura curva de ancião. E aqui, falou Tales, correndo até a árvore com rapidez de júbilo. Sentamos sob a copa derramada, cujos galhos chegavam a tocar o chão. O que você queria mostrar? Perguntei. Calma, temos que esperar o sol começar a descer, a hora em que o vento faz a volta em cima do mar. Em alguns minutos, a luz beijava a terra de modo bem mais oblíquo e hesitante. Foi quando uma leve brisa, recendendo a sal e algas, instalou-se, suspirou e, em frêmitos constantes, ganhou a força necessária para tanger os galhos do tamarindo, cujas pontas começaram a percorrer o solo, riscando areia. Essa é a minha árvore favorita, disse Tales, porque ela tem um segredo. Essa árvore sabe escrever. Soltei uma interjeição qualquer de descrença e ele reafirmou. É a pura verdade. Veja direito. Ela está desenhando um J. De fato, um dos galhos, animado pelo vento sinuoso, descreveu um semicírculo na terra e depois, empurrado por uma lufada mais enérgica, seguiu tangencialmente por quase 2 metros, traçando um pedaço de reta. Viu só? Exultava o menino. É um J. Em uma coreografia improvável, os ramos sacudiam-se junto ao solo, apagando a letra recém-grafada, apenas a tempo de bosquejar outra. Acompanhei, com olhos ávidos, a circunvulação que trazia à luz o novo símbolo, tentando antevê-lo. Sim, acho que eu estou enxergando. Agora parece um 8 deitado. Será que é um infinito? Tales fitou-me sério, e a cintilação tristonha da tarde que morria dava a ele uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Não é não. Daqui de onde estou, mas parece um E tironiano. O ar revolveu-se em torno de nós, assoviando meias palavras, e 2 galhos arranharam o chão em perpendiculares. Um T! Gritamos juntos, e rimos. Súbito, a árvore toda convulsionou-se ao vento, vergando suas toneladas de lenho e seiva para entregar mais e mais ramagens à urgência da escrita, sua caligrafia do espanto. Os novos sinais, quase ilegíveis pela pouca iluminação, eram muitos, diversos, confusos. Tales coçou a cabeça. Não estou entendendo nada. Em um lampejo, compreendi. Ela está falando comigo. São letras hebraicas. Yud, Resh, Aleph. E quer dizer o quê? Restava apenas a voz trêmula de Tales, pois a noite consumada lhe roubava o semblante. Lê-se Yari, mas eu não lembro o que significa. Começou uma algazarra perto da casa. O pessoal vai para a praça, sussurrou o menino. Vai comigo? Levantamos aos pulos, e eu respondi que preferia ficar. Não, vai comigo. Sim, você não vai ter graça, por favor. Nesse momento, escutamos a rouquidão etílica de Heron chamando pelo filho. Quando já havíamos corrido de volta a metade do caminho, deparamos com ele, acompanhado pelo caseiro. Carregavam lanternas. Um facho de luz veio bater direto no meu rosto. E ele ficou. Exprimi os olhos. Por onde andavam? Era a fala rascante de Heron, exasperada pela instabilidade do próprio gênio, pela bebida e por algo mais. Tales arriscou algumas palavras, mas foi cortado pelo caseiro. Eu avisei que tinham vindo para esses lados. A claridade, enfim, descolou-se de minha face. Ergui as pálpebras com vagar e constatei que o foco descia pelo meu peito, pelo ventre, indo deter-se logo abaixo da cintura. Vamos para a praça, Andy. Não quero ir, pai. Não perguntei se você quer. Vamos. De onde estávamos, já era possível ver a casa espargir, através das janelas, uma luminescência alaranjada por todo o pátio e sobre a caminhonete estacionada ao lado. O menino voltou-se para mim, mas eu não consegui divisar seus olhos. Fantasiei-os suplicantes. Sua tia está chamando. Podem ir, vou ficar aqui. O veículo acendeu os faróis e pude contar, pelo menos, 8 pessoas aboletadas na caçamba. Uma delas pulava e sacudia os braços, soltando gritinhos. Era a tia Vânia, colocando em definitivo teste as molas do sistema de suspensão. Um segundo antes de Heron pegar Tales pelo braço e arrastá-lo para longe, achei ter ouvido um por favor com influência de prece. E era para mim. Quando cheguei ao terreiro, o pó levantado pela caminhonete em sua arrancada ainda alvoroçava as galinhas. Devagar,
instalou-se uma quietude sem medida, como se meu peito não se afligisse, como se não fosse carnaval. Atravessei o portão e segui pela estrada, guiado por impulso e pelas fagulhas de fogos de artifício quase emudecidos pela distância. A vegetação retorcida ao longo da rodovia tinha aspecto inquisidor, e eu temia que ela me pudesse ler os pensamentos, descobrindo que Thales e eu nos reconhecíamos mutuamente, que a um era concedido revisitar o passado, enquanto ao outro se mostrava um recorte do futuro, porque a perfídia dos comentários familiares, em vez de alimentar desconfiança ou desprezo, apenas inflamava a nossa curiosidade e o desejo de comunhão. Em cerca de meia hora, eu estava no centro da cidade. Barracas de comida e pequenos comércios de roupa e artesanato enfeitavam a rua comprida. As pessoas estouravam rojões, subiam e desciam pela via, sacudindo matracas. Em meio à confusão, uns minguados carros já eram suficientes para um congestionamento. As motos, no entanto, nunca paravam, acelerando, buzinando, sempre um homem e uma mulher em cima. Becos despejavam pessoas na praça, incessantemente. De lá, em estrondos, espalhava-se uma música indecisa entre a batida eletrônica e o frevo, e as ondas sonoras revolviam a poeira branca que a tudo abarcava e cuja densidade permitia somente adivinhar os contornos da igrejinha ao fundo. Já não podia chegar mais perto se não quisesse me sujar, e tudo o que eu enxergava era um bailar mal ensaiado de centenas de seres que pareciam fantasmas. Alguns, cobertos de farinha dos pés à cabeça, já se desprendiam da multidão e rumavam para as ruas laterais. Afastado como eu estava, era quase impossível distinguir alguém entre tantas pessoas esbatidas naquela unânime alvura. Eu me preparava para retornar à chácara quando, em golpe de pleno serendipismo, dei com Thales sentado à beira de uma calçada, os cotovelos fincados nos joelhos, a cabeça baixa, os dedos trançados atrás da nuca. Assim que o chamei, deixou os braços penderem ao longo do corpo e devassou-me com as pupilas ávidas, mesmo que as lágrimas obliterassem um tanto da sede. — O que está fazendo aí? Por que não está se divertindo? Perguntei. Meu primo chorava em silêncio. Fiz menção de sentar ao seu lado. E só então ele falou. — Vá embora. Eles não iam gostar de me ver falando com você. As palavras que me repeliam conflitavam com o que havia encriptado no olhar. Thales estava aprisionado em tristeza e temor, e o veneno que lhe haviam instilado falava por ele. Por favor, vá embora. Enquanto eu me afastava, vi o menino encolher-se todo, como se a festa, a música, a maresia e o não pertencimento pesassem mundos. Voltei a casa, apanhei minha mochila, pedi ao caseiro instruções de como pegar um ônibus para a capital e parti sem pensar em mais nada. Com o dinheiro que trouxera, pude ficar uma semana hospedado na capital. Visitei pontos turísticos, aventurei-me em bares e boates. Quando menos esperava, pegava-me pensando em Thales. Evitei ligar para minha mãe. Conversamos apenas uma vez, quando me vi obrigado a atender a um telefonema seu depois de recusar 5 chamadas. Para minha surpresa, ela acreditava que eu ainda estava com meus tios. Tia Vânia não havia ligado para ela. No dia marcado, voltei para o sul. As notícias sobre os parentes escassearam e assim passaram-se os anos. O motorista da empresa chama, apontando o relógio em seu pulso, despertando-me para o agora. Doutor, precisamos ir. Temos que devolver o carro na companhia antes de terminar o expediente e ainda tenho tempo de estrada até a capital. Em um ímpeto, ordeno. Vá sozinho. Eu vou ficar aqui e depois dou um jeito de conseguir condução. Ele ainda insiste para que retornemos de imediato, mas permaneço irredutível. Preciso rever o Tamarindo na hora certa, a hora em que o sol foge e o vento faz a volta em cima do mar. Assim que o carro parte, saio do sobrado e me dirijo ao caseiro. Sei que há um tamarindo muito grande e antigo aqui, bem no meio do terreno. Vou dar uma olhada nele. O velho se oferece para mostrar o caminho. Eu, porém, recuso, explicando que sei o trajeto e deixo-o para trás, atônito, cercado pelas galinhas. Enquanto eu me embrenho entre as árvores, sorvendo o seu cheiro agreste e cítrico, invade-me um torpor de sonho recorrente, as mesmas sensações, os mesmos espasmos, com a expectativa íntima de que, no entanto, ao final, insurja o assombro. Contudo, a esperada imagem do secular tamarindo, amortalhado pelo crepúsculo, passa para fazer eclodir em mim admiração e reverência. É como se eu estivesse aqui pela primeira vez, como se, por todos esses anos, eu me achasse sepultado no ventre de um monstro, sendo por ele arrastado a abismos submersos para somente agora enfrentar os elos do inevitável.
O êxtase do reencontro é interrompido pelo toque do telefone celular. Minha esposa chamando. Demora alguns segundos até decidir desligar o aparelho. Eu não quero escutar sua voz, entreouvir o ciúme sem objeto claro, ser crivado com as mesmas perguntas que se repetem todos os dias desde que eu me mudei. Já consegui um apartamento para nós? Eu e as crianças estamos esperando. Quando você vem nos buscar? Sua meiguice de mulher e sua dependência me torturam. Ela é alguém que compartilha de minha vida sem que eu possa, no entanto, perante ela, desnudar-me de todas as armaduras e máscaras. É uma presença constante que, sem ter culpa disso, me intimida e faz-me temer meus próprios sentimentos. Um judeu que não tem esposa vive sem alegria, sem bênção, sem bondade e sem paz. Assim me diziam quando eu repudiava a ideia do casamento. Assim aconselhavam os mesmos que me desencorajaram de dedicar meus anos sobre a terra ao labirinto dos números, à extravagância de certas geometrias, a hipóteses e conjecturas carentes de demonstração. Empurraram-me, assim, para uma rota previsível que eu trilho sem vontade ou ilusões. De repente, a voz de Tales. Não é bom deixar os outros dizerem o que você deve fazer. Eu enxergo de novo ao meu lado, eternizado em sua beleza infantil. Por onde anda? Será que é feliz? E naqueles olhos de febre, naquela pele tão morena e lisa, no sorriso envolto em sortilégios, plasmam-se os acenos sem alento do meu passado irredimível e do futuro que dele poderia emanar, mas que nunca foi, dando adeus a tudo que se transformou em cinzas para formar os ossos, os músculos, os nervos e o espírito combalido que, agora, 10 anos depois, se prostam aos pés desta árvore que logo será derrubada, arrancada da terra em seu desespero de raízes expostas, porque eu simplesmente executo os projetos, sigo caminhos definidos por outros e também porque eu já não consigo compreender uma letra sequer do que o tamarindo, enfim, açoitado pela viração, escreve diante dos meus olhos. Talvez uma despedida, um pedido de misericórdia, uma imprecação cheia de ódio. Mas eu não entendo. São garatujas desconexas, hieróglifos jogados ao léu, que, no entanto, guardam aspecto de coisa um dia conhecida. Algo em mim se perdeu, e eu já não sei mais ler.